eu, por exemplo, cresci num ambiente de livros. Meu pai era médico também, mas adorava livros. O meu avô também médico, mas também adorava livros. E meu pai falava coisas do tipo, quando duas pessoas civilizadas se encontram, elas perguntam uma para outra, que livro você está lendo? Ou seja, se você quer ser gente, você tem que ler. Então isso é uma causa. Por quê? Porque eu fui exposto, digamos, a esse imperativo de conduta, de que você deve gostar de ler e recebia livros de presente e tal. E eu descobri que gostava, porque eu fui exposto à possibilidade, certo? E aí eu descobri que gostava, ao mesmo tempo eu descobri que isso tinha um reforço positivo, como você falou antes, tinha um reforço positivo, porque aí eu lia livros, aí eu tinha ideias e, por exemplo, meu pai me levou para assistir como esse aqui a gente estava falando no começo, eram os astronautas, quando eu era moleque, o filme primeiro feito em cima do livro, né? Para poder falar dessas coisas. Então tinha uns papo cabeça. Então eu fui descobrindo, no ambiente onde eu crescia, que eu gostava de papo cabeça, digamos assim, né? Aí depois na escola, tive bons professores, uma excelente escola, que dava liberdade de fala, como se fala hoje para os alunos. Então a gente discutia uma porrada de coisa. Então o que eu estou dizendo basicamente é o seguinte, eu tive uma história em que me foi oferecido pelo ambiente familiar e pelo ambiente de escola estímulos que eu descobri que eu gostava. Aí quando chegou na hora de prestar vestibular, certo? Aí você tem que tomar uma decisão, qual é a sua profissão, não sei o quê. Eu fiz um teste vocacional, né? Coisa de psicóloga de escola. E aí no final a psicóloga falou que eu tinha vocação para ciências biológicas e para ciências humanas. Ou seja, pros dois. Ah, pra ciências. De fato, era o que eu mais gostava. Eu gostava de matemática, física. Eu gostava de biologia e gostava de ciências humanas. E ela falou, agora, eu lhe aconselho a fazer medicina. Porque como você vai se dar bem, e depois de medicina você faz o que quer na vida. E sua família é de médicos. Então você já está, é uma coisa que está acostumada na família. E se você entrar na faculdade de medicina, você entra em qualquer coisa, você consegue fazer qualquer coisa. E eu segui o que a psicóloga falou. Entendeu? E aí, enquanto eu estava na faculdade de medicina, eu fui percebendo com o passar do tempo, que uma vez, eu já contei isso em algumas entrevistas, um professor, na aula de imunologia, acho que eu estava no segundo ano da faculdade, ou terceiro, alguma coisa assim, eu fiz uma pergunta e a pergunta era a seguinte, a gente estava estudando um caso hipotético de pacientes com doença autoimune, ação dos linfócitos T, não sei o quê. Porra, bem simples o negócio. A imunologia é sempre complicada e meio meteorologia, assim, não sabe direito como funciona. Até hoje. Caralho. Tem anticorpo, não tem Faz anticorpo, uma toma ideia, vacina, não sei então. o quê. É muito difícil. E aí eu fiz a seguinte pergunta. Como um paciente terminal se sente diante do fato que está indo em direção ao nada? Caralho, isso é uma pergunta de filosofia, Então, porra. o professor olhou para mim como quem olha para um moleque bobo e falou assim, isso é uma pergunta... Ele falou assim, o senhor está na aula errada. O senhor devia estar na aula de filosofia. Hoje, a psicóloga teria ido falar, minha psicóloga, minha mãe teria ido brigar com o professor, falar que ele não respeitou minha autoestima, teria dado essa palhaçada que tem hoje nas escolas, né? Mas assim, mesmo em universidade. Ele tinha razão, só que o que aconteceu, eu comecei a estudar psicanálise, porque eu fui percebendo que eu de fato fazia pergunta no lugar errado.